Olá, bom dia! Hoje, terça-feira, dia 22, mais uma edição do A Notícia de Frente. A gente agradece o prazer da companhia dos nossos telespectadores e aqui o Lúcio Sordi e o Antero Paes de Barros. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, Antero. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Bom dia, Antero. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio. Bom dia, telespectador e telespectadora. Pois é, tem muita coisa para a gente falar, principalmente essa crise que assola o partido PSL, né? Mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. O PSL que estampa aí a capa dos jornais, dos sites, só dá PSL esse racha aí no partido. Daqui a pouco você confere mais informações aqui no A Notícia de Frente. Antes eu quero iniciar essa edição de terça falando da Grampolândia Pantaneira, porque o juiz Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, determinou que o inquérito referente ao esquema de interceptações telefônicas clandestinas ocorrido em Mato Grosso durante o governo Pedro Táxi seja encaminhado à Polícia Civil. Os autos agora seguem para a delegada Janira Laranjeira Siqueira Moura e Ana Cristina Feldner, que investigam esquemas de escutas clandestinas ilegais. O inquérito que apura o esquema conhecido como Grampolândia Pantaneira. Esse inquérito estava no Superior Tribunal de Justiça, né? Agora, veja bem, nós estamos no mês de outubro. Veja o desserviço que esses tribunais superiores fazem à persecução criminal. Desde o dia 1º de janeiro deste ano, nós estamos exatamente no dia 22 de outubro de 2019. Desde o dia 1º de janeiro, Pedro Táxi não é mais governador. Ele estava no STJ porque o foro por prerrogativa de função de governador do estado era no STJ. E agora é que foi determinada a remessa do inquérito que lá estava aqui para as delegadas, após o Pedro Táxi perder o foro. Então, o juiz Jorge Tadeu determinou que esse inquérito seja encaminhado às delegadas Janira Laranjeira Siqueira e Ana Cristina Feldner para apurar. Mas nós perdemos 10 meses. E nessas coisas é que eu fico indagando. Primeiro, se não há uma má vontade do Superior Tribunal de Justiça ou uma decisão do ministro lá do Superior Tribunal de Justiça de proteger o Pedro Táxi. Ponto 1. Porque eles foram colegas de Ministério Público faz tempo e tal, embora seja difícil acreditar nisso. Mas o segundo ponto, por que é que o Ministério Público não é inerte? Ele não precisa esperar. Por que é que ele não acionou o STJ para que o STJ mandasse antes o processo para cá? Em síntese, o processo chega agora tardiamente a Mato Grosso. Justiça tardia não é justiça. Segundo Rui Barbosa, é injustiça. E tomara que agora as delegadas trabalhem com afinco para podermos chegar. A sociedade merece ter um final essa questão da Grampolândia Pantaneira. E os que foram responsáveis pelo mando e pela realização dos grampos precisam ser exemplarmente punidos. E por falar em grampos, nos grampos ilegais, aí na Grampolândia Pantaneira, no caso, Antero, daquela denúncia criminal do Procurador-Geral do Ministério Público contra o ex-chefe do GAECO, o promotor Marco Aurélio de Castro, deve ficar, esse caso aí lá no Tribunal de Justiça, deve ficar sob a responsabilidade do desembargador Orlando Perry, não é isso? Porque ele é prevento. Ele era o prevento, e neste caso, porque esse caso aí do ex-chefe do GAECO envolve a quebra do sigilo, a quebra do segredo de justiça, né? Quando se liberou aquela gravação do ex-governador com o desembargador Marcos Machado, porque quem ajudou a desvendar este caso foi o cabo da Polícia Militar, Gerson Correia, é isso? Que está lá no epicentro, né?
no epicentro da apuração o Gerson dos trabalhou grampos ilegais. 11, 12 anos no GAECO, né? Ele trabalhou 12 anos no GAECO. Então ele fez muito serviço para o promotor Marco Aurélio. Olha, a gente não quer fazer aqui nenhum pré-julgamento do promotor de justiça Marco Aurélio. Eu acho até que é dever nosso. Eu não tenho dúvida nenhuma que os repórteres aqui da TV Vila Real já procuraram o doutor Marco Aurélio e está à disposição dele. Na hora que ele quiser apresentar a versão dele, é evidente que o jornalismo está à disposição do doutor Marco Aurélio. Mas, como todo cidadão, a lei é para todos, ele é processável e vai responder ao processo. O processo é normal, qualquer um pode ser processado. E agora começa o amplo direito de defesa do doutor Marco Aurélio. Olha, eu quero saber agora os destaques de vocês para hoje. Vamos começar com o seu destaque, Lúcio, para hoje? Vamos lá, Nayara. O meu destaque aqui é que o Estado garante que vai retirar famílias que ocuparam a fazenda do ex-governador. E aí, do ex-governador, é claro, de Silval Barbosa. O ex-secretário de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, garantiu à Justiça, ao juiz aqui da 2ª Vara Criminal de Cuiabá, que vai disponibilizar força policial para a reintegração de posse de 3 fazendas do ex-governador Silval Barbosa, que foram colocadas em leilão. E aí, a M7 Leilões, que está realizando o leilão dos bens, já vendeu um lote lá em Manso, né? Mas o caso aqui que eu quero falar hoje do meu destaque é sobre a retirada das famílias. A retirada, no caso aqui, de poceiros, né? Que teriam ocupado lá a fazenda do ex-governador, que ele colocou como parte do pagamento negociado lá na delação premiada. Muito bem. Vão retirar as famílias de poceiros que ocuparam a fazenda. Mas e aí? E o ex-governador, hein? Essa fazenda aqui, para ter sido colocada como parte do pagamento, foi resultado de propina, do roubo aos cofres públicos. Não é isso? Aquilo que ele subtraiu do contribuinte. A pergunta é a seguinte: é justo o que está ocorrendo de um lado e de outro? Né? Não teve a devolução ainda do dinheiro? E aí vai tudo bem, o direito de propriedade tem que ser respeitado, mas aqui existe uma denúncia de corrupção de quase 1 bilhão, ou de em torno, né? Não digo de quase, em torno de 1 bilhão de reais. É esse o questionamento que eu coloco nesse meu destaque de hoje. E o seu, Antero? O destaque é o seguinte: eu fui fazer uma listinha, vai ser animada a eleição de prefeito de Cuiabá. Eu faço até uma análise sobre isso no site PNB Online. Cuiabá já tem 10 candidatos a prefeito na sucessão de Emanuel Pinheiro. E depois faço uma pequena análise, dos 10, 4 vão lutar para ficar com as 2 vagas do segundo turno. Com certeza, teremos segundo turno em Cuiabá. Acho até que pode ter uma redução nessa lista, mas teremos mais de 7 candidatos. Certo, daqui a pouco então a gente fala sobre esses assuntos. Vamos aqui ao GD, ao portal Gazeta Digital. Após mandato, ex-deputados terão que ressarcir a Assembleia por uso de carro oficial. O Ministério Público de Mato Grosso abriu um inquérito para investigar o ex-deputados Mauro Save, Wagner Ramos e Gilmar Fabris por não terem ressarcido os cofres públicos durante o tempo em que utilizaram os carros alugados da Assembleia após o fim do mandato eletivo deles. De acordo com o promotor de justiça Arnaldo Justino da Silva, os 3 parlamentares foram os únicos que não teriam ressarcido a Assembleia pelo tempo em que usaram os veículos, mesmo sem mandatos. A Procuradoria da Assembleia informou que houve ressarcimento de valores por quase todos os ex-deputados listados, mas que os ex-deputados Mauro Save, Wagner Ramos e Gilmar Fabris, que com a conduta causaram danos ao erário no valor respectivo de 19 mil para Mauro Save, 2.394 Wagner Ramos e 12.884 Gilmar Fabris, ainda não ressarciram
Diz aí o trecho do inquérito. Muito dinheiro, né, gente? Para eles é dinheiro de pinga, né? Mas para a sociedade, não. Para a sociedade é muito dinheiro. Apesar de... É 19 mil reais, né? Quem tem que devolver o máximo. O outro 2.300 e o outro 12.800. Não chega a 30% da verba indenizatória de cada um. E não tinha cabimento, né? Eles usaram o carro da Assembleia quando não era mais deputado. Estão pagando o aluguel aí, estão devolvendo o aluguel que a Assembleia pagou, é isso. E aí a pergunta que se faz é o seguinte, será que tinha necessidade do Ministério Público tem que fazer ação, tem né? que fazer uma ação para que eles devolvessem um bem que é público? Se bem que a gente lembra aqui o seguinte, os deputados ali, os 3 deputados, Wagner Ramos, o deputado Gilmar Fabres e o deputado Mauro Sarvi, eles enfrentam aí acusações muito mais graves, né? Em relação à utilização do dinheiro público. Tudo bem, estão se defendendo, pode não ter sentença, no caso do Gilmar Fabres até teve uma sentença lá, nesse caso que criou aí um problemão aí sobre se a vaga lá da Assembleia seria dele e acabou ficando com Allan Kardec, não é? Não, ainda está sob júdice. Não, ainda está sendo discutido, não é? Mas por enquanto está com Allan Kardec como titular da vaga, né? O fato é que eles têm acusações aí muito mais graves do que essa aí de utilizar um carro, veículo, né? da Assembleia. Quer dizer, será que eles não têm carro? Não acredito. Não acredito. Dinheiro tem para Não, comprar, né, não Lúcio? acredito. Porque é o salário e mais a verba, na época como parlamentares. Não, mas além disso, eles têm Não, rendas não fora, tem explicação. fora do mandato. Não, sim, vamos dizer que Não não tinham tivesse, por que mas... ficar com os Não veículos. tinha por que ficar com os Mas o veículos. Ministério Público, eu acho que refrescou bem para eles, porque o Ministério Público, aliás, é porque o tipo da ação exige esse comportamento mesmo do promotor Arnaldo. Eles pediu notificação aos ex-deputados para que no prazo de 10 dias comprovem o pagamento. Se não comprovarem, aí eles vão ser processados por ação civil pública por improbidade administrativa. Claro que eles têm que devolver isso correndo, né, gente? Tem que devolver isso correndo. Aliás, seria desnecessário ter sido chamado a atenção pelo Ministério Público. Aliás, isso é sem vergonhice, né? O cara perder a eleição e ir embora com o carro da Assembleia, né? É ser muito abusado, né? Olha, vamos falar então dessa crise no PSL. Na verdade, a gente tem daqui a pouco, durante esta edição do A Notícia de Frente, uma entrevista com o presidente do PSL aqui de Mato Grosso, o deputado Nelson Barbudo. Daqui a pouco, então, os nossos telespectadores conferem essa entrevista, mas não tem como a gente não começar. Foi ontem no Jornal do Meio-Dia. Quer dizer que depois que ele deu a entrevista aqui, as coisas já mudaram. Muita e depois coisa que as aconteceu. coisas já mudaram, pode mudar de novo. Isso. É uma confusão. Vamos começar então Tá difícil falando. entender o Eu quero, PSL. eu quero começar falando dessa crise enorme que se instalou, essa troca de líderes. Primeiro eu quero, depois de uma reviravolta ontem, Eduardo Bolsonaro assumiu a liderança do partido na Câmara. E num vídeo. Aí às 3 da tarde trocou de novo. Voltou o delegado Valdir. Isso, pois é. Aí à noite eu não acompanhei, estou aqui agora. Vamos começar a sequência aqui. Primeiro eu quero colocar aí um vídeo do delegado Valdir, na qual ele fala dessa entrega de cargo e diz em transparência ao passar o mandato. O cargo, quer dizer, vamos acompanhar aí na nossa reportagem. Venho a público fazer um esclarecimento. O meu partido, o PSL, decidiu retirar a ação de suspensão de 5 parlamentares e aceitamos democraticamente uma nova lista que foi feita por parlamentares. Já estarei à disposição do novo líder para, de forma transparente, passar para ele toda a liderança do PSL. Queria agradecer aos parlamentares que confiaram nesse nosso projeto, dizer que não sou subordinado a nenhum governador, a nenhum presidente, mas sim ao meu eleitor. Tá? E vou continuar defendendo todas as prerrogativas do parlamento. Nós não rasgamos a Constituição ainda.
Nós não rasgamos a Constituição, né? A Constituição prevê que o Executivo não deve interferir no Parlamento, em nenhuma ação. Muito obrigado, tá? Uma boa tarde a todos. O delegado Valdir, ele falou, não rasgamos ainda, você viu, né, Lúcio e Antero? Ele falando desse vídeo que ainda não rasgaram a Constituição. Esse, para quem não lembra, é o que falou aí num áudio vazado que ia implodir o presidente, é isso, Lúcio? Vamos a mais um vídeo aí, dessa vez de Eduardo Bolsonaro. O SGM já confirmou que o senhor é o líder. O SGM também já está no Mas a gente não sabe se haverá uma próxima lista a vir, né? Eu acabei de ver aqui um vídeo do delegado Valdir, mas já me falaram também que está por vir aí uma outra lista a ser protocolada na SGM. Então, como eu não tenho certeza dessas coisas, eu peço a vocês um pouquinho de paciência para me informar um pouquinho melhor e aí a gente vir aqui com uma informação mais segura. Mas é que nesse momento o senhor é o líder. Nesse momento o senhor é o líder. Tudo bem, mas a gente sabe que tem várias listas assinadas e está ocorrendo essa sucessão de listas. Pois é, essa confusão aí, Antero, pois já foi protocolada uma nova lista, enfim, tá uma confusão. E no meio disso tudo, uma troca de farpas grande entre o lado dos bolsonaristas e o lado do Bivar. E eu quero destacar aqui a matéria, deixa eu só puxar aqui, ó, vamos à tela, que na verdade eu quero destacar alguns grupos que foram criados aí para poder atacar a ex-líder do governo na Câmara, Joyce Hasselmann. E vários grupos que, enfim, tajam ela com termos pejorativos, chamando de gorda. De Peppa, né? Apesar de Peppa. Peppa é a porquinha do desenho infantil. Chamada ela de porca, enfim, gorda. Grupos criados justamente para isso, para poder fazer esse tipo de meme, Lúcio e Antero, ó. Quem chamou ela de Peppa foi Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro. Irmão... Foi Flávio ou foi Eduardo? A gente se confunde, né, Antero? Porque eles fazem muito isso, foi né? Da família. Vão lá às redes sociais, né? E postam isso, postam aquilo. E aqui, e nesse grupo, que é justamente... Acho que foi Eduardo que chamou ela de Peppa, mas tudo bem. E num grupo criado, olha, se tem aí essa mensagem, se a ordem for atacar e se não houver nada a perder com isso, é na boa, mas eu não tenho essa noção. Eu ataco ainda, semana passada, ataquei um post dela. Então, a ordem aí seria atacar a ex-líder na Câmara, Joyce Hasselmann. E ela diz, na verdade, que, bom, não tem medo desses ataques, respondeu à altura, né? Disse que sabe quem eles são e o que eles fizeram no verão passado. E foi cobrada nas redes sociais também, Lúcio e Antero. O PT já quer que a Joyce vai depor sobre as milícias digitais na CPI das fake news. Porque ela está falando que sabe como que eles agem. A deputada Joyce Hasselmann, ela chegou a dizer o seguinte, olha, eles, os filhos do presidente, né? Precisam de camisa de força. Esses que precisam de camisa de força. Esse grupo é que troca essas opiniões, Lúcio, desculpa, é o Breston da direita. Então, está sendo criado aí para disseminar. E ela mesma intitulou de milícia digital, não foi isso? Milícia virtual, né? Virtual. E ali eles estão... um outro deputado, Antero, só para complementar aí, o cúmulo dos absurdos, né? Um outro deputado do PSL, lá de São Paulo, me parece que o sobrenome dele é Bozelli. Ele é ligado ao presidente da sigla, o Luciano Bivar. Ele disse o seguinte, olha, gente... Bozella, né? Gente, nós precisamos proteger o país dos filhos do Bolsonaro. Simples assim, né? Simples assim. E ele está dizendo o seguinte, enquanto o PSL, o Bozella, Júnior Bozella, vice-líder do PSL, até ontem à tarde, porque o Eduardo Bolsonaro assumiu e demitiu os 12 vice-líderes. Isso que é uma pacificação, né? Não, e o gato escaldado... Enquanto o PSL busca a pacificação, pode surgir umas 10, 15 ou 20 listas. É por isso que eu não sei quando vai terminar essa história de listas. Antero, né? E o gato escaldado, diz o ditado, né, tem medo de água fria, não é? Na semana passada, o Eduardo Bolsonaro deu uma entrevista como líder, não é? Como líder já da bancada do PSL, né?
nessa entrevista que nós acompanhamos agora há pouco, que é de ontem, ele já estava mais comedido, né? Falou, olha, o delegado Valdir deu uma declaração, mas parece que já tem uma outra lista rodando aí, né? Quer dizer, é uma confusão aí sem tamanho, né? Olha, E governo é governo, né, Lúcio? Agora, fica claro o seguinte, né? Que o governo do presidente Jair Bolsonaro entrou para dentro do PSL, inclusive tem deputado que denuncia isso, né? Que eles foram lá negociar com emendas, com dinheiro, com cargo e tal, para poder ter a maioria das listas em favor do Eduardo Bolsonaro. Calculo que não farão para levar esse menino aí para ser embaixador nos Estados Unidos. Nós vamos ter, Antero, na entrevista com o deputado Nelson Barbudo, que foi ontem lá no Jornal do Meio-Dia, ele cita 3 deputados do PSL que foram ao Palácio do Planalto negociar com o presidente Jair Bolsonaro essa questão aí da liderança. E Nelson Barbudo falou, olha, eu vou falar deles aqui pelo seguinte, porque não me chamaram para essa conversa. Lógico, ele não disse que queria participar da conversa, ele só disse o seguinte, eles foram lá e eu não fui chamado para participar, mas ele vai dar os detalhes aí dessa história daqui a pouco. Eu tenho dó do Nelson Barbudo. Nelson Barbudo não vai conseguir tirar esse carimbo de traidor. Antero, e quem, na verdade, fez os xingamentos online foi Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro. Foi. E a resposta da parlamentar Joyce Hasselmann foi a seguinte. Ela respondeu no Twitter, robôs neuróticos e paus mandados se vão com a campanha do filhote neném Bolsonaro SP, que é Eduardo Bolsonaro, contra mim. Tem dinheiro público nisso? O gabinete da maldade está empenhado? Aqueles perfis fakes também? Não tenho medo de você, moleque. Olha aí, a maioria esclarecida sabe o que está acontecendo. Beleza, né? Altíssimo nível, né? Eles tocaram fogo da República, né? Tocaram fogo. Por isso que o... É a líder que foi a piada do cargo, né? Tiraram ela lá. A líder do governo. A líder do governo, que está chamando o filho do presidente, que quer ocupar o lugar dela como líder de moleque. Aí o seguinte, aí o filho do presidente chama a ex-líder de Peppa. É Peppa Pig, não é isso? Peppa Pig? É isso? Pois é. Tenho que perguntar para minha netinha, Gabriela. Pois é, e em meio à disputa por lideranças, Lúcio e Antero, do PSL, Eduardo Bolsonaro destituiu vice-líderes do partido na Câmara. Horas após se tornar líder da bancada na Câmara Federal, Eduardo Bolsonaro destituiu todos os 12 vice-líderes da legenda. A decisão foi tomada em meio a uma disputa acirrada pelo comando da sigla na Câmara. O ofício comunicando a decisão sobre a destituição dos vice-líderes foi recebida pela Secretaria-Geral da Mesa por volta das 16h30 de ontem, e a bancada do PSL na casa é composta por 53 parlamentares. E preocupado com o alto nível de discussão dentro do PSL, o presidente Rodrigo Maia está regulamentando o uso de armas na casa, né? Para evitar essa turma entrar armado no plenário, né? Tá faltando Daqui a só pouco isso. vai ficar mais perigoso o plenário em Brasília do que as ruas do Rio de Janeiro, né? É porque o nível da discussão aí... Aliás, nível não, né? Não é nem baixo nível. Não tem nível, né? Falta nível nessa discussão, né? Olha, vamos então para um breve intervalo. Na volta a gente continua falando dessa crise, desse racha no PSL. Então não saia daí. Voltamos com a Notícias de Frente e vamos continuar falando da crise no PSL. O deputado federal Nelson Barbudo, presidente do partido aqui em Mato Grosso, participou ontem no Jornal do Meio-Dia. Ele falou de toda essa crise e também a posição dele diante desse cenário. Confira na entrevista. Deputado, o delegado Valdir, líder do partido lá na Câmara,
chegou a dizer até que ia implodir o presidente, utilizou até uma expressão, né? Pesada, né? Um pouco forte, né? Eu acho. Referindo-se a Jair Bolsonaro como vagabundo. Aí saiu uma notícia agora no meio da manhã de que ele teria reconhecido a vitória de Eduardo Bolsonaro dentro do partido. Agora já tem outra informação de que tem uma outra lista lá do delegado Valdir. Onde é que vai acabar essa crise do PSL? Vai acabar onde eu disse na primeira reunião ao filho do Jair Bolsonaro. Eduardo, você tem a idade para ser meu filho. Não tente tirar o Valdir, que você mesmo foi quem pediu para a bancada inteira colocá-lo. Você, Eduardo, eu falando com ele, Lúcio, vai levar o seu pai a uma crise, a um furacão que você não tem noção, Eduardo. Mas quem detonou essa crise foi o próprio presidente, não foi, deputado? Quando ele disse lá, olha, esqueçam o PSL, o deputado Luciano Bivar, presidente do partido, está queimado. Ele deu o start nisso, não deu? Todo mundo fala que eu não critico o Bolsonaro. Ninguém viu uma entrevista minha criticando o Bolsonaro. Não, mas eu estou dizendo que ele disse isso. Dizem que o começo da crise foi essa declaração do Bolsonaro. Agora, deputado, eu ia fazer a pergunta, na verdade, de uma outra forma, mas eu vou dar voz aqui ao nosso telespectador, através do nosso WhatsApp, o 99987-2078. Ele fala o seguinte, é o Inácio Miguel de Vasconcelos Rocha. Ele é lá do bairro Coupema e pergunte ao deputado por que ele traiu o Bolsonaro. E ele fala isso porque o seu nome consta na outra lista, na lista do delegado Valdir, dos apoiadores que queriam que o delegado Valdir permanecesse como líder do partido. Como que é o nome dele? É o Inácio Miguel. Inácio, mostre-me um lugar que eu traí o Bolsonaro e eu rasgarei meu diploma de deputado. Sabe quem pediu para mim colocar o Valdir de líder? Bolsonaro e Eduardo. E eu, como sou homem, você deve ter votado em mim, se é que votou, vendo meus vídeos onde eu diria que eu sou homem de uma palavra só. E quando o Bolsonaro e o Eduardo pediram para mim assinar a lista para que o delegado Valdir fosse o líder, eu dei a minha palavra. E, portanto, dia 31/12 termina o mandato do Valdir. Eu já disse que o primeiro a assinar para que o Eduardo seja o líder sou eu, dia 1º de janeiro. Todo homem tem que ter postura para poder ter a confiança. E eu tenho a confiança do Jair Bolsonaro porque eu sou homem de postura e não traio a palavra dada. Todo político, para ser honesto, tem que cumprir com a sua palavra. Me mostra onde eu traí o Jair Bolsonaro. Deputado, sobre ainda essa pergunta do telespectador do Inácio. Ele pergunta ali, olha, o senhor respondeu, mas a pergunta dele foi o seguinte, olha, por que é que você traiu Bolsonaro? Não. O senhor já respondeu isso. A minha colocação aqui é outra agora. O senhor acredita que esse tipo de manifestação não tem a ver com o que ficam estimulando nas redes sociais? Por exemplo, o filho do presidente, referindo-se lá a ex-líder do governo no Congresso, a deputada Joyce Hasselmann, né? Assim, de uma maneira muito baixa, muito rasteira. Aí a deputada respondeu o seguinte, olha, tem que colocar a camisa de força nos filhos do presidente. Aí outro deputado do PSL, que fala por Luciano Bivar, um deputado lá de São Paulo, me foge o nome dele, falou, olha, o país precisa ser protegido dos filhos do presidente. Que clima é esse, Mas deputado? Eu estou nesse rolo? Tem algum vídeo meu? Tem algum vídeo meu? Eu preciso falar ao telespectador. Eu estou perguntando para o senhor porque o senhor é do PSL. O fim do mundo. Não, essa é a opinião que eu queria ouvir. Eu acho isso o fim do mundo. Tanto vocês viram um vídeo do Nelson Barbudo falando do Bolsonaro, falando do Eduardo, falando de Joyce, falando... Eu sou bem mandado, Lúcio. Eu sou um político que reconhece a hierarquia. Mandaram eu votar no Valdir, o Bolsonaro e o Eduardo. Eu votei e coloquei o cara. Aí, nos 43 do minuto do final do jogo, vem todo mundo. Vamos derrubar. Aliás, Lúcio, isso começou. Deixa eu relembrar o telespectador. O príncipe Felipe, não é o príncipe que eles falam, o filho do Bolsonaro é príncipe, não é? O príncipe deputado veio com uma lista, antes de tudo, para mim assinar
para derrubar o Bivar. Eu falei não... O príncipe deputado, qual é o nome dele? Felipe, Luiz Felipe. Ah, Luiz Felipe. O príncipe do PSL sim. De Orleans. Eu falo, vamos assinar para derrubar o Bivar. Eu não assinei e fiz um vídeo que eu não participo de lista que é para derrubar presidente de partido, nem de lado um, nem de lado dois. Eles acharam que eu, então, não seria de confiança do grupelho que está brigando para tomar. Essa briga, Lúcio, eu vou deixar claro aqui. O grupelho é do Eduardo Bolsonaro. O grupelho é do Eduardo. O Eduardo não está, mas foi iludido por 20 e poucos deputados que querem tomar o... Essa briga não é do Barbudo, não, Lúcio. Eu sou deputado sozinho, sabe? Ele foi iludido. Foi iludido. Foi iludido? Foi iludido, eu falei para ele, sabe por quê? E entra numa briga desse tamanho por Entrou, ilusão. sabe por quê? Bibo Nunes, o deputado do Rio Grande do Sul, tem 10 deputados para tomar o PSL. Eles estão brigando pela presidência do partido. E eu não tenho briga com ninguém porque sou sozinho aqui no Mato Grosso. Eu estou apanhando, Lúcio, Agora, sem saber por quê. A gente acompanha, claro, na imprensa o desenrolar. Teve aí, já confirmado como líder, Eduardo Bolsonaro, porém, o grupo de Bivar já protocola uma nova lista de apoio ao delegado Valdir. Como o senhor fica? Agora, a sua posição diante de tudo isso? Como que eu fico? Esperando a ordem daquele que eu sou fiel. Bolsonaro, traga a lista para mim do Eduardo. Eduardo, você pediu meu voto? Eu estou apanhando sem motivo. Para você, telespectador, que está me vendo e assistindo nesse momento, o Eduardo não trouxe a lista para mim votar. O senhor está dizendo aí o seguinte, o senhor votou na lista que é Eu já tinha votado, a lista já era. Só concluir, deputado, o senhor assinou a lista lá do Luciano Bivar, dos aliados dele. A pedido o que o senhor está dizendo agora é que o senhor pode mudar o seu voto na lista, pode votar na outra lista. Posso votar na outra lista. É isso? Posso, sim, senhor. Eu estive sempre ao comando do Jair Bolsonaro. Agora, o que está acontecendo? Cadê a lista para mim assinar? Alguém trouxe lista para mim assinar? Ninguém trouxe. A lista que eu estava, Lúcio, foram eles que pediram. Eu disse a ele... Mas se vier pedir para o senhor votar na lista do Eduardo Bolsonaro, o senhor vai ter que pedir para tirar seu nome da outra lista, não vai? Quem vier pedir? Não, Eduardo Bolsonaro. Ou o presidente. Ou o presidente. Ou o presidente Bolsonaro. Com os motivos que estão acontecendo no decorrer do final de semana, onde parecem que estão se matando, eu não participo de nada. Eu não tenho culpa na briga desse povo, Lúcio. A lista que eu tinha era assinado por Valdir, era a pedido do Bolsonaro e do Eduardo. Será que vocês entendem? Agora, para a estabilidade do governo, e para que eu continue sendo, como sempre serei, eu quero aqui frisar mais uma vez. O dia que eu der um voto contra o presidente Bolsonaro, eu saio da política. O dia que eu falar mal do Bolsonaro, eu saio da política. Eu dei 100% dos meus votos para o Bolsonaro. Como eu sou contra... Eu estou traindo o Bolsonaro aonde? Essa posição do senhor aí é porque o senhor quer evitar o que está acontecendo com a Joyce Hasselman. Não tem nada a ver com Joyce. Eu não tenho nada a ver com Joyce, nem... Eu estou presidente do PSL, não briguei com ninguém, não briguei com Bivar, não briguei com Valdir. Eu espero a ordem daquele que eu sou, eu obedeço ao comando. Sabe como chama? Jair Bolsonaro. Toda essa confusão... Molecagem de deputados sem responsabilidade. Toda essa confusão que teve origem na denúncia de candidatos laranjas. Toda essa briga aí em campo aberto, resolva. Em campo aberto, toda essa briga em campo aberto, o pano de fundo disso é o fundo eleitoral milionário do PSL. Essa é a briga. Essa é a briga. Essa é a briga. Por quê? Todo mundo quer comandar o partido para poder comandar a verba. Eles querem o dinheiro. Eu cansei de oferecer o partido para a doutora Selma porque era dela aqui. Eu nunca utilizei R$1. Você que está falando aí, que eu estou preocupado aqui com o Bivar por causa de dinheiro, eu nunca utilizei R$1 em quase 10 meses. Entre no site do partido,
e ver quanto o presidente do PSL do Mato Grosso Mas não é- recebeu. isso não seria por causa da eleição do ano que vem? As eleições municipais? Mas não aconteceram. Eles estão se matando? Ah, pode ser. Eu Eles não. é quem? A turminha que foi à noite no Palácio sim. do Planalto e não me chamou. Mas e qual foi a sua atitude no dia seguinte? O senhor fala em lealdade ao presidente Sou Jair leal. Bolsonaro. Sou leal. Mas tem uma turma que está ali do lado dele. O partido está dividido, Bivar e Jair Bolsonaro. E a pergunta que fica, inclusive tem várias manifestações aqui do telespectador, a gente não consegue colocar todo mundo no ar, mas a pergunta que fica, houve alguma ligação, alguma manifestação de apoio da sua parte depois que essas listas foram divulgadas? Não precisa, porque a minha postura, quem me conhece sabe, eu sou Bolsonaro, eu sou pátria, eu sou família, eu sou Cristo. Todos os votos do Nelson Barbudo serão para apoiar Jair Bolsonaro. Toda vez que eu subir na tribuna será para defender Jair Bolsonaro. Não utilizo o dinheiro do partido, do fundo partidário até hoje, nunca utilizei. Se eles quiserem dar o partido no Mato Grosso para outro, está à disposição o partido. Eu não estou atrás do dinheiro do partido. Estou declarando aqui, seu Bivar, quer dar para o Silvio Fávaro? Quer dar? Pode dar, porque eu me elegi sem dinheiro e sem dinheiro continuarei. Deputado. Quem mais vocês querem de lealdade ao Bolsonaro? Quem mais, Lúcio? Cobra de mim. Deputado, a opinião do deputado federal Nelson Barbudo, presidente do PSL aqui de Mato Grosso, e que se coloca como fiel ao presidente Sim, senhor. Jair Bolsonaro. Sou fiel. O que fazer com os filhos do presidente? Eu cuido das minhas duas filhas, Lúcio, do presidente cuida dos filhos dele. São adultos, eu dei conselho, não me escutou. Eu digo o seguinte, se eles continuarem fazendo o que estão fazendo, falando o que estão falando, o que é que vai ser do governo? Crise. Está a resposta aí. Não me ouviu. Eu estou declarando aqui de público, você que é jornalista, ligue para o Eduardo Bolsonaro e veja se eu estou mentindo. Eu falei para ele parar, eu falei para eles pararem com isso, que isso iria levar uma crise para dentro do Palácio do Planalto. Agora eu quero frisar mais uma vez da minha covardia, Lúcio. Eu me abdiquei da minha aposentadoria política, eu não uso carro oficial, eu não recebo auxílio moradia. Enfim, você, meu eleitor, não se deixe enganar por sites mentirosos. O Jair Bolsonaro desmentiu, Lúcio, e você é prova, num vídeo que ele chamou eu de traidor. Sim, senhor. Eu liguei para o senhor, para a vossa senhoria. Não, ele falou o seguinte, olha, não chamei ninguém de traidor. Gravando, né? Gravando. Ele, Tá, gravando. mostra o vídeo então que ele chamou o Nelson Barbudo de traidor. Não, Mostra não. aí. Isso Não daí. tem também. A imprensa de Cuiabá replicou o que a revista Época publicou. A revista Época da Globo contra o Bolsonaro. Portanto, estou de bem com o Palácio, estou de bem com o Bolsonaro. Não vão se decepcionar comigo e estou esperando. Traga aqui, Eduardo, a lista para me ensinar. Que mais fidelidade vocês esperam de mim? Estou aqui à disposição, respondo todas as perguntas, ando de cabeça erguida, vocês vão ver eu subir e mais uma vez hipotecar meu apoio àquele que é meu ídolo, àquele que eu acho que veio para salvar o Brasil. Jair Bolsonaro, quem pensa o contrário, reveja seu conceito porque está enganado com o Nelson Barbudo. Esse foi Nelson Barbudo no Jornal do Meio-Dia. Então, aí o que incomodou bastante, que a gente pôde ver nessa entrevista, Antero, e o Lúcio percebeu, inclusive falou disso ainda há pouco, incomodou bastante a opinião dos telespectadores, dos internautas, a respeito do deputado Nelson Barbudo. Ele passou, eu não sei se vocês sentiram isso na hora da entrevista, eu vendo agora, senti. Ele passou muita insegurança. Muita insegurança. Olha, ele falar que eu não traí, eu não traio, eu não traí, eu não traio, eu não traí, eu não traio, é uma necessidade assim desmedida de afirmação. Ninguém precisa ficar repetindo que eu sou honesto, eu sou honesto. Ora, ser honesto é obrigação. E a pergunta ali, Antero, só E para... ele não consegue explicar também o seguinte, teve uma hora que ele falou assim, e aí ele não completou. Olha, eu assinei para o deputado Valdir e aí aos 43 minutos querem mudar a regra, aí ele trocou de assunto. Né? E aí aos 43 minutos querem mudar a regra, ou seja, a grande verdade é que ele manteve a assinatura dele em favor do deputado Valdir. Olha, na Câmara Federal não chega nenhum Agora ele está dizendo trelelé. ele está dizendo o seguinte, que como virou essa confusão enorme, não é?
xingamento para tudo quanto é lado, que ele falou ali, deu a entender que não iria mais participar disso, não é isso? Agora o fato é o seguinte, o telespectador lá do Jornal do Meio Dia que fez a pergunta, ele foi objetivo, não é? Ele fez a pergunta lá sobre, olha, porque a pergunta para ele aí, por que é que ele traiu Bolsonaro? Por que que o telespectador fez essa pergunta? Porque toda a imprensa divulgou que quem não assinou a lista para o Eduardo Bolsonaro estaria traindo o presidente, não é isso? E a assinatura do deputado Nelson Barbudo estava lá na lista do delegado Valdir. É por isso que estão fazendo esse questionamento ao deputado Nelson Barbudo. Me parece que é isso. Olha, essa crise do PSL é grande. O deputado Nelson Barbudo deveria ter se preparado melhor, né? Ninguém pode ser candidato a deputado federal assim, qual que é o seu projeto? Meu projeto é ser a favor do Bolsonaro. Pelo amor de Deus. Eu acho normal, muita gente votou no Bolsonaro, quem votou no Bolsonaro querer que ele faça um bom governo e quem não votou também quer que ele faça um bom governo. Agora, vou fazer tudo que o Bolsonaro mandar, não dá, isso não é democracia. Você não contribui em nada com esse debate. Quer dizer, o Nelson Barbudo está deputado federal sem oferecer nenhuma contribuição. O que Bolsonaro mandar para lá está bom. Por medo, por receio, por acreditar que só ganhou por causa da liderança do Bolsonaro. Foi uma explosão na urna. E agora você pega assim e aperta o conteúdo dele para ver o que ele tem defendido de Mato Grosso, o que ele tem feito em Brasília e tal. É esse debate aí em um nível baixíssimo. O que está acontecendo é o seguinte, Luiz, há um empobrecimento da política brasileira por isso aqui. Você tem na mídia social hoje o debate de 40 toques. Ninguém aprofunda nada. O cara dá 40, 42 toques e envia o Twitter. Esse é o debate. É um esculhambando o outro e ninguém debate absolutamente nada. E o pior é que não é um debate virtual, né, Antero? É ataque virtual. É isso. É ataque de um lado, aí o atacado responde, atacando de novo, e aí eu quero remeter aqui a algo que você já colocou por mais de uma vez aqui na Notícia de Frente. A mídia nacional, depois que eclodiu esse escândalo aí no PSL, né? Esta confusão enorme aí, todo mundo se questiona o seguinte, falou, olha, e o governo? Qual o projeto do governo para o país? Esse é um questionamento e extremamente relevante. O outro aspecto, a confusão que está ocorrendo aí dentro do PSL. Muitos desses parlamentares, desses deputados, tinham uma ligação próxima com o presidente Jair Bolsonaro. E aí, os filhos do presidente Jair Bolsonaro se dirigem a esses deputados da forma como todo mundo está sabendo já. Cadela no cio, Pepa, não é isso? E os outros adjetivos aí lá no nível do esgoto. Aí o que se pergunta é o seguinte, e lá no Congresso, hein? Tudo bem, lá não tem nenhum anjinho não, mas como é que os congressistas, os parlamentares dos outros partidos devem estar acompanhando toda essa discussão, né? Essa baixaria, discussão né? De baixíssimo nível, né? Toda essa baixaria. Mas eles estão falando com consequências. Por exemplo, já tem convocação lá, o delegado Valdir se explicar numa determinada comissão o que é que ele tem gravado que pode derrubar o Bolsonaro. Que pode implodir, foi o que ele falou. Bolsonaro. É isso? Vou implodir o Bolsonaro. O que você tem gravado? Já tem debate lá pedindo para a Joyce falar assim, olha, você sabe como que a milícia digital atua. Tem uma CPI lá das fake news. Já tem pessoas convocando a Joyce. Os filhos do Bolsonaro preferem que eles tenham metade da bancada do que a bancada inteira. E é uma briga por dinheiro. É uma briga pelo fundo do PSL, que é um fundo, aliás, riquíssimo,
é o mais rico de todos os fundos partidários. Em torno aí de 300 milhões de reais. Em torno de 300 milhões de reais para a campanha do ano que vem. Então a turma quer saber qual das turmas vai tocar a mão na jaca. Não é tocar a mão na jaca para roubar, não. Vai tocar a mão na jaca para gastar de acordo com o seu interesse político. Então, assim, o Bolsonaro, que dizia que, olha, vim para fazer uma coisa diferente, nós vamos mandar projetos, vamos pedir apoio a projetos, nada disso está acontecendo. É uma mediocridade só. Os filhos dele atrapalham bastante. Atrapalham muito. E o país está assistindo tudo isso, como você acabou de colocar, em nome de interesses partidários localizados. Partidários, assim, e pessoais, não é nem pessoais. Interesses pessoais. Olha, eu creio que Nelson Barbudo é deputado de um mandato só. Não vou aqui dar uma de mãe de nava, te ensinar que ele vai perder a futura eleição de deputado federal, mas ele se elegeu muito na onda Bolsonaro. E os bolsomínios não perdoam esse tipo de coisa. Eles já escreveram que Nelson Barbudo é traidor. Não adianta o Nelson Barbudo se estribuchar aí explicando que não é. Ah, mas o Bolsonaro gravou um vídeo, você é testemunha, Lúcio. O vídeo que você expôs aqui nunca falou. Olha, Nelson Barbudo não é traidor. Ele falou de uma forma geral, né? O presidente disse, olha, nunca chamei ninguém de traidor. Ninguém de traidor. Antero, vamos então para o seu destaque? Nós vamos continuar falando de política, né? Essa coisa chata. E na lista dos 10 candidatos que eu elenquei, um deles era o Nelson Barbudo, que já vou estar retirando dessa lista, porque o Nelson Barbudo pode ser que ele seja candidato, principalmente se ele ficar leal, que é o que resta ao Nelson, ao presidente do PSL. Como que é o nome dele? Luciano Bivar. Porque o Luciano Bivar, se continuar na presidência, a presidência da República tem muitos meios para detonar o Luciano Bivar. Se o Luciano Bivar continuar na presidência, o Nelson Barbudo pode ser contemplado. Se o Bolsonaro assumir, não ele pessoalmente, através de um dos seus, a presidência do PSL do Brasil, evidente que eles não vão apoiar Nelson Barbudo para prefeito de Cuiabá. Eles vão ter outras opções. Talvez alguém ligado ao Podemos, porque hoje quem está consolidado como grande amigo de Bolsonaro em Mato Grosso é o José Medeiros, deputado federal do Podemos. Mas quais são os candidatos a prefeito? Cuiabá está com a inflação de candidatos, são pelo menos 10. Eu listei alguns. Primeiro, o prefeito Emanuel Pinheiro. Emanuel Pinheiro tem o apoio do MDB, diz ter apoio de 11 legendas. Dos que já anunciaram apoio a Emanuel, devem ser destacados o PTB, do deputado Emanuelzinho, filho dele, e do ex-vice-prefeito Chico Galindo. O PR do senador Wellington Fagundes, que coincidentemente é sogro da deputada Janaína do MDB. São dados como certos também os apoios do PV, do PP e do Avante. Portanto, nessa lista de pré-candidatos, o Emanuel, sendo candidato à reeleição, é quem larga na frente com maior número de apoio para a eleição. Outra candidatura que tem densidade eleitoral, aliás, está em primeiro colocado, empatado com o Emanuel, mas que não tem abrigo de nenhum partido até o momento, é o apresentador de televisão Roberto França. Roberto já recebeu inúmeros convites, mas só vai se manifestar sobre os convites em março do ano que vem. O que mantém Roberto França vivo no noticiário político é o seu programa de TV Resumo do Dia. Outro pré-candidato, que por sinal agendou um grande encontro para esta semana em Mato Grosso, é o Nilvan Ribeiro. Portanto, vice-prefeito de Emanuel Pinheiro, que trabalhou na eleição por Emanuel Pinheiro, agora vai ser candidato e vai trabalhar contra. E ele está organizando aqui nesta semana um evento interessantíssimo, onde terão a presença das estrelas de Mato Grosso, do Podemos, José Medeiros e a senadora juíza Selma, terá também Álvaro Dias, a presidente nacional do Podemos, a deputada Renata, e também o deputado Bebeto, tetracampeão mundial, que é do Podemos e vem aqui
para o encontro que está sendo promovido pelo Niuan. Vai ser o primeiro ato do Niuan como pré-candidato. Além destes, o DEM já adiantou que terá um candidato, do Mauro Mendes. Quem vai ser o candidato do DEM? São 3 as opções. Mauro Carvalho é uma opção, Fábio Garcia é outra, Gilberto Figueiredo é outra. Não necessariamente nessa ordem, mas dos 3, o Mauro Mendes vai ter um candidato. Vitório Gale, ex-deputado federal, que se notabilizou por chamar o Rei Leão de gay e também o Mickey Mouse, né? Ele vai ser candidato praticamente sozinho. Não tem coordenação política nenhuma, não tem nenhum partido com ele, mas diz que quer ser candidato pelo Patriotas. A outra candidata, que nós entrevistamos ontem aqui, diz que está construindo a candidatura dela, é a Gisela Simona, candidata pelo PROS. Ela quer formar uma frente esquerda. É uma candidatura forte, na minha opinião. Ela é mulher, é negra, é forte candidata. Felipe Veratão, vereador que se notabilizou em fazer oposição a Emanuel, precisará crescer muito no horário eleitoral para incomodar. Faz um bom mandato de vereador, deve ser o candidato da cidadania. Maestro Fabrício, também depende bastante do horário eleitoral. Embora ele tenha uma boa relação com o mundo cultural, é o candidato do PDT. E Julier Sebastião, que deve ser o candidato do PT. Julier está saindo do PDT, vai para o PT. Eu vi ontem uma notícia no jornal Gazeta Digital, onde diz que ele já conversou com o Lula e vai voltar de onde ele não devia ter saído. O Julier foi petista até na magistratura, não tem por que ter deixado de ser PT. Eu acho que a volta do Julier ao PT é uma volta ao leito natural. E, portanto, ele pode ser o candidato do PT. São os 9 candidatos, Lúcio. Destes candidatos, eu arriscaria dizer o seguinte, que são 2 que vão para o segundo turno. E eu colocaria 4 na disputa para ir ao segundo turno. Emanuel Pinheiro, o candidato de Mauro Mendes, Roberto França e Gisela Simona. E Roberto Hoje seria isso. E Roberto França em qual partido? Pois Antero é, Paz de esse Barros. aqui, que até agora é pelo resumo do dia. E se for pelo partido vai- de Mauro Mendes, diminui é o essa PRD. quantidade. É o Não, PRD por enquanto. Veja bem, deixar claro aqui que eu não acredito que o Mauro Mendes vai adotar uma candidatura como a do Roberto França. Mauro Mendes vai ter um dos seus 3 escoteiros. Mauro Mendes vai ter ou o Mauro Carvalho, que vem fazendo um bom papel na Casa Civil, ou Fábio Garcia, que precisa se reinserir no debate político, apesar de ser presidente do DEM, ou Gilberto Figueiredo, que vem fazendo um extraordinário mandato como secretário de Saúde. Um deles vai ser o candidato de Mauro Mendes. Eu não acredito na hipótese do Roberto França ser candidato do Mauro Mendes. O Roberto França, na minha opinião, deverá sair pelo Solidariedade. Mas ele tem outros convites e vai pensar sobre eles até março, segundo ele. Certo, vamos para mais um intervalo. Daqui a pouco a gente continua com a notícia de frente. Voltamos com a notícia de frente. Vamos saber agora quem são os nossos cúmplices, os nossos parceiros, Lúcio. É o Zé Carlos, lá do Renascer, a Marina de Várzea Grande, o J. Maciel, que é do bairro Concil, o Marcos de Várzea Grande, Zé Augusto, do bairro Duque de Caxias, o João Rosa, lá do bairro Dom Aquino, Damari Souza, Maurício Valcur, do bairro Poção, a Deia, que é lá da região do Cochipó, Eliezer, do CPA, Sandra, o Vander, o Devair, Nino, lá do Tijucal, o Doatir, do Jardim Imperial, o Wilton, também do Jardim Imperial, e o Ivonildo, lá do Carumbé, os parceiros aqui do A Notícia de Frente. Antero, temos algumas mensagens. Infelizmente, Deu por problemas probleminha técnicos, aqui.
Problema técnico, Do então. equipamento aqui depois do computador. Vamos seguir então, olha, a Assembleia Legislativa realizou ontem uma audiência para discutir com a equipe econômica do governo as prioridades para os próximos 4 anos. Os detalhes na reportagem de Luciana Gaviria. No mês passado, o governo do estado entregou à Assembleia Legislativa o plano plurianual, os próximos 4 anos, de 2020 a 2023. E nesta audiência pública, o secretário de Planejamento e Gestão, Basílio Bezerra, detalhou a peça orçamentária, com estimativa de receita da ordem de 89 bilhões e 700 milhões de reais para os próximos 4 anos, com média anual da receita em 22 bilhões. Foram definidos 5 eixos agregados às políticas públicas que serão desenvolvidas pelo Estado. No total, seriam 61 programas que devem nortear a organização e a prioridade das ações. As 3 principais secretarias de Governo, Saúde, Educação e Segurança Pública teriam um valor estimado de 37 bilhões de reais. Na saúde pública, a estimativa de receita é de 8 bilhões e 400 milhões de reais, valor 20% maior que o quadriênio anterior. Para a educação, a proposta alcança 13 bilhões de reais, cifra 27% maior, enquanto na segurança pública houve um acréscimo de pouco mais de 14%, que representa um total de 14 bilhões e 700 milhões de reais. O PPA teve uma nova roupagem em relação às despesas, né? O PPA sempre foi feito de forma anualizada. Dessa vez nós vamos fazer um PPA que vai somar todas as despesas e receitas do período de 4 anos, que é o período que compreende o PPA, e anualmente vai ser priorizados os gastos pela LDO e aplicado na LOA anual. Com encargos, a receita estimada é de 64 bilhões, enquanto os juros e a amortização da dívida pública somam a quantia de 3 bilhões e 200 milhões de reais. A estimativa para investimentos fica em 5 bilhões, já com outras despesas da máquina pública, os gastos seriam de 17 bilhões. Os repasses para os poderes ficariam assim: o Executivo, com pouco mais de 76 bilhões, o Legislativo, 2 bilhões 319 milhões, o Judiciário, 6 bilhões 586 milhões, Ministério Público, 2 bi, Tribunal de Contas do Estado, 1 bilhão e meio, Defensoria Pública, 587 milhões. Eu tenho certeza que o governo está trazendo um PPA bem enxuto, colocando e realmente direcionando aí os seus investimentos, mas também sua arrecadação. E a preocupação hoje do governo é buscar o equilíbrio. E nós estamos tentando aí, o governo está tentando buscar esse equilíbrio, e nós, na Assembleia Legislativa, com toda certeza, nós vamos discutir isso com todos os parlamentares, vamos mostrar realmente o que é uma projeção. O plano plurianual define a totalidade das políticas públicas para Mato Grosso nos próximos 4 anos. E a previsão orçamentária é elevada, 89 bilhões e 700 milhões de reais. Se traduz em 31% a mais se comparado com os últimos 4 anos. De acordo com a equipe econômica, é possível alcançar de fato esse orçamento diante da mini-reforma tributária do Estado. Nós precisamos, já em janeiro, fazer algumas medidas de reformas, algumas medidas que a gente pudesse suprir esse déficit orçamentário que nós temos dentro do Estado de Mato Grosso. Nós aprovamos uma lei agora recentemente que 2020 deve começar a melhorar a nossa atuação na cobrança de ICMS, muda-se o regime tributário. Eu tenho certeza que arrecada-se mais. A gente está esperando um cenário fiscal melhor, né, por conta de todas as alterações que foram feitas, né, na legislação. A gente está com a expectativa da entrada de recursos da venda do pré-sal, né, da seção onerosa do pré-sal. E com a mini-reforma fiscal que foi feita, a gente espera uma melhora, de fato, na arrecadação própria do Estado a partir de 2020. A previsão do PPA é que seja aprovado ainda neste ano, seguindo os ritos regimentais. Já vai ter um debate no Colégio de Líder com o presidente, para que a gente possa deliberar aí como que é os procedimentos. Acredito que até o final do ano nós votamos sem nenhum problema o PPA e já também, ao mesmo tempo, discutindo a LOA. Olha, é uma alegria e uma tristeza, é um paradoxo ver esses números do Estado.
Primeiro que a receita vai crescer para 23 bilhões. Era 17 até pouco tempo, ela vai crescer para 23 bilhões ao ano. 22,4 bilhões. E como o Mato Grosso a roda muito rápido, é até previsível de que a receita vai crescer. Mas se não fizer uma reforma no Estado, o dinheiro vai para o ralo. Quando eu falo reforma no Estado, é o seguinte: é conter gastos e não pode ser só do Poder Executivo. O Legislativo não pode ser uma casa de gastança, o Judiciário não pode ser uma casa de gastança, o Tribunal de Contas não pode gastar 1,5 bilhão em 3 anos. Enfim, os poderes têm, e o Ministério Público também, os poderes não podem gastar tudo isso. Ministério Público e Tribunal de Contas, eu sei que não são poderes, mas tem duodécimo, eu estou incluindo aí só para efeito de análise. Tem que fazer uma reforma do Estado, de preferência com apoio das nossas autoridades. Se não, tem que vir de Brasília para cá. Porque não é possível continuar com essa gastança de dinheiro público com determinados poderes. Eu acho que o Judiciário nosso gasta muito, o Ministério Público gasta muito, o Tribunal de Contas gasta muito e a Assembleia gasta muito. E só o Poder Executivo é que fica fazendo ajuste. Está errado, porque aí você vai pegar uma receita de 22,4 bilhões e vai ver de 22 bilhões de impostos que você paga, o que tem de investimento. Mas aí na hora que só tem o dinheiro do FEDAR. Mas aí, Antero, na hora que se cobra, no momento que se cobra esses poderes e essas instituições, Tribunal de Contas, Ministério Público, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, diz o seguinte: olha, não tem o que cortar, porque se cortar é o seguinte, nós vamos fechar a comarca, vai acabar a promotoria, não é isso? Nós não temos como pagar as nossas contas. E aí é o seguinte, fazendo de conta que eles não têm privilégios, que eles não têm gordura para queimar. Tem e tem muita. Tem bastante. Agora precisa o seguinte, para isso ocorrer, precisa do apoio da sociedade e aí do enfrentamento do governo, do Poder Executivo, em relação a esse tema. Sabe quem que mais precisa enfrentar isso? É o Legislativo. É o Legislativo. É o Legislativo. Mas é o seguinte, o Legislativo é o seguinte, o Poder Executivo dá o start e o Poder Legislativo segura as pontas. Segura as pontas e luta por isso. Sinceramente, uma das missões mais nobres de um deputado estadual hoje seria acertar essas contas. Uma coisa é o Poder Judiciário falar assim: eu não aceito que baixe porque eu preciso disso. Lá, nós baixamos aqui na lei orçamentária anual. E aí ele não pode cobrar, a não ser o que está na lei. Se o Legislativo fizer, ele aceita ou não aceita, ele tem que cumprir lei. O governador Mauro Mendes, para ser bem justo, o governador Mauro Mendes tentou fazer isso no ano passado. Nesse ano, no início do ano, porque deixaram para aprovar o orçamento esse ano. Tentou fazer, mas os poderes... Com alguns erros. Não deixaram, né? Mas com alguns erros, né? Tentou fazer sem ter se preocupado em quem eleger para a Assembleia, sem ter se preocupado em ter uma bancada que sustente um debate na Assembleia. A bancada do Mauro Mendes é tão firme quanto um prego na areia. Lúcio, vamos para o seu destaque? Vamos lá, o meu destaque de hoje é para falar que o Estado garantiu que irá retirar as famílias que estão ocupando a fazenda do ex-governador Silval Barbosa. Fazenda que está na delação de Silval Barbosa para ser vendida, para devolver o dinheiro aos cofres públicos. E quem deu a garantia aí foi o secretário de Estado de Segurança Pública, o Alexandre Bustamante. Ele deu essa garantia aí ao juízo lá da 2ª Vara Criminal de Cuiabá, dizendo que vai disponibilizar a força policial para fazer a reintegração de posse dessas 3 fazendas. Aí
o juiz lá, Leonardo Campos Pitaluga, Leonardo Campos Costa Silva Pitaluga, foi informado que a reintegração ela será feita lá entre os dias 4 e 11 de novembro, no início aí do mês que vem, portanto. E aí, só detalhando aqui, as 3 fazendas localizadas em Peixoto de Azevedo estão avaliadas em 46 milhões. E elas foram entregues por Silval, como eu disse agora há pouco aqui, para ressarcir o Estado. Ressarcir o Estado da roubalheira, que foi confessado. As propriedades foram ocupadas, essas propriedades de Silval Barbosa foram ocupadas por 154 famílias de pequenos agricultores. A Associação dos Pequenos Produtores, lá do Vale do Iriri, pediu o juiz para retirar do leilão essas áreas, mas em decisão assinada no último dia 14, ele determinou a reintegração de posse para ser iniciada no dia 4 de novembro. E aí, olha só, a área em litígio engloba 3 fazendas. Serra Dourada 1, com mais de 4 mil hectares, avaliada em mais de 33 milhões. Aí tem a Lagoa Dourada 1, com área de superior a quase 1.250 hectares, avaliada em mais de 10 milhões. E a Lagoa Dourada, também com mais de 1.200, quase 1.250 hectares, e que está avaliada em quase 3 milhões, 2.904.000 reais. E aí, o questionamento que eu faço sobre esse assunto aqui é o seguinte: são 154 famílias de pequenos agricultores que serão retirados para poder fazer o leilão dessas propriedades que foram entregues para pagar aquilo que foi desviado dos cofres públicos. O Antero colocou aqui na semana passada de que a Justiça, a Vara de Execuções Penais está cobrando o seguinte: olha, e aí, o ex-governador Silval Barbosa não vai devolver o que ele combinou de devolver aos cofres públicos? Eram mais de 23 milhões de reais. Dos quais ele já está devendo 9 milhões e pouco. Mais de 23 milhões, mas para devolver em dinheiro. Aí ele ofereceu lá outras propriedades para não ter que devolver nenhum dinheiro. Mas não foi julgado pela Justiça. Não foi julgado. E ele está atrasado há 2 anos. Não foi julgado e está atrasado. E aí é o seguinte, aí do outro lado, vão retirar aqui, vai ter reintegração de posse, tudo bem, o direito à propriedade tem que ser respeitado, mas vão retirar lá mais de 150 famílias que, como nós colocamos aqui, são de pequenos produtores rurais. Aí terão que ser retirados de uma área que, segundo a própria Justiça, acabou sendo comprada com os cofres públicos sendo assaltados. É isso que a gente pergunta. É justo? É justo? Apesar de ter que ser respeitado o direito de propriedade, e aí? Os pequenos produtores estão numa área que eles ocuparam, muito provavelmente por não ter onde buscar o sustento da família. Esses aqui é o seguinte: esses não assaltaram os cofres públicos, mas vão ficar sem uma área para produzir e levantar o sustento da família. A justiça aí é para todos? Para esses aqui, não. Não dá para criticar a decisão do juiz. Não, tudo bem, tem que ser respeitado. E a celeridade? Você já reafirmou isso, né? Tem que se respeitar o direito à propriedade, mas o que se pergunta é o seguinte: é justo isso? É justo? Quer dizer, teve uma roubalheira de R$1 bilhão, não devolveram o que tinha que ser devolvido até agora, e o seguinte: a justiça vai sobrar para mais de 154 famílias de pequenos agricultores. O que mostra o seguinte, que a justiça ela é célere quando se trata da senzala, né? Os pequenininhos. Do pequeno, até no nome aqui, pequeno produtor. O pequeno produtor rural. Aí ela é célere.
Mas quando se trata da Casa Grande, o senhor volta devendo 9 milhões e aí não deposita isso para o Estado e fica por isso mesmo, quando ele deveria voltar para a cadeia. Isso causa indignação, sem dúvida. Agora, não dá para caracterizar esses cidadãos como poceiros, né? Eles invadiram a área e não tem 5 anos na área, portanto não é posse. Lúcio, bom dia, obrigada. Bom dia. Antero, obrigada, bom dia. Bom dia. Bom dia a você e até amanhã. Olá, boa noite a você que acompanha a programação da TV Vila Real. Olha, no Notícias de Frente desta terça-feira, nós vamos falar de toda essa crise, desse racha no PSL, a troca de liderança do partido na Câmara. Tudo isso você confere na Notícia de Frente. A gente também vai falar que o Estado determina a retirada de famílias na propriedade do ex-governador Silval Barbosa. Atenção lá no Nortão. Tudo isso e muito mais você confere a partir das 6 horas da manhã no A Notícia de Frente dessa terça. E claro, a gente te espera.